Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Leia aqui comigo. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam, diga comigo, a melhor roupa, e vistam nele, coloquem, diga comigo, um anel no seu dedo, e por último, calçado em seus pés, calçados. No próximo texto, traga um novilho gordo e mate-o, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Amém. Eu vou deixar assim porque eu acho que fica um pouquinho mais fresquinho. Pronto. O texto não é novidade de quem é um bom leitor da Bíblia. Porém, é uma grande verdade de quem anda com Deus. A profundidade da simplicidade que está nesse texto suscita, pelo menos em meu coração, uma profunda esperança. Porque se em algum momento algo der errado, e eu precisar voltar, porque fui sem dever ter ido, eu sei como eu serei recebido. Esse é o resumo da história de alguém a quem, de forma muito irresponsável e inconsequente, distanciou-se do Pai, tendo tudo o que precisa para suprir todas as suas necessidades, e além das suas necessidades pessoais, já volto. Além das suas necessidades pessoais, tendo o que há de melhor em Deus para ser desfrutado. Querido, grave e guarde no seu coração, mesmo em momentos duros de grande tribulação, tudo o que Deus pode fazer sempre será pequeno comparado àquilo que Ele é. O melhor que há para se desfrutar em Deus não é aquilo que Deus oferece como fruto daquilo que Ele faz, mas a sua presença. E é exatamente essa terrível descoberta que esse moço chamado filho pródigo vai fazer. Existem algumas coisas relacionadas à vida que nós só vamos aprender a dar valor depois que nós perdermos. Enquanto se tem de se acostumar até com aquilo que é luxo, e tratar aquilo que é caro, aquilo que é difícil, aquilo que é luxo, como comum. E nada melhor do que as lições de perdas, para que através da ausência daquilo, nós passemos a lembrar o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Embora tenha sido duro o distanciamento do pai com o filho, você conhece bem a história, por isso estou resumindo. Embora tenha sido duro o distanciamento do pai com o filho, a lição foi fantástica, porque revela ali algumas coisas das quais nós precisamos ponderar e pesar para termos um profundo relacionamento com Deus. Primeiro deles é quando o moço pede para o pai direito da sua herança. O pai não negligencia, o pai não nega. Eu encontro um coração doador. Pai, me dá parte da herança. O pai compartilha aquilo que é do pai. Quando você olha para o relacionamento do pai com os dois filhos, mesmo depois com o mais velho no final da história,
porque ela parece que termina com o mais velho do jeito que começa. Quando um reivindica o direito, no final o outro vai reivindicar também. O pai está dizendo: aquilo que é meu, se é meu, eu tenho. Se é meu, eu tenho direito. Se é meu, eu posso. Agora, se é meu, eu tenho direito, eu posso. Sendo meu, é teu. Isso é para você glorificar. É teu. Teu. Para seu uso, para seu desfrute, para seu benefício, como demonstração da minha preocupação, do meu cuidado e do meu amor por você. O pai não nega, porque aquilo que é do pai é do filho. Porém, o coração do filho, com aquilo em mãos, revela algo que, em geral, se não todos nós, mas muitos de nós, acabamos escondendo, e só se mostra quando nós estamos em situações diferentes. A Bíblia diz que o filho vai embora, ele foge de casa, ele some, e ele não só foge, ele não só some, mas ele vai para uma terra longínqua, distante. E nesse período de novas aventuras, de experiências únicas, ele conhece pessoas, ele se entrega a elas e elas a ele. Ele está cercado e rodeado de muita gente, até que ele se vê, diz a Bíblia, sem nada. Estou adiantando o máximo que eu posso. Sem nada. E não só ele sem nada, mas a terra que ele está agora, ele sem nada, está numa terra que enfrenta um terrível período de fome. E ali, irmão, no meio dessa situação, da qual qualquer um ali, diz a Bíblia, e eu gosto muito da reflexão da minha mãe, isso é revelação dela. Ali acontece algo que cedo ou mais tarde, quem não passou vai ter que passar para entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que ele cai em si. Ele cai em si. Em si. É como se virasse uma chave em relação ao seu comportamento. Ele cai em si. Sabe aquele menino mimado, filhinho de papai, que tem tudo o que quer, que compra tudo o que pode, que não precisa fazer esforço para conquistar, sua conquista está ao alcance de um pedido? A Bíblia diz que ele cai em si. Porque até então, quando você olha para a história desse rapaz, você vê as exigências e o comportamento dele, e você vê que ele caía em cima dos outros. Mas agora não, quando já não tem mais ninguém do lado para culpar, quando já não há mais desculpa nenhuma para transferir responsabilidades, é como se Deus colocasse diante dele o seu espelho e ele pudesse ver que tudo o que ele estava vivendo era mérito do Pai, mas agora tudo o que ele está vivendo é por consequência e culpa das escolhas e decisões que ele tomou. Ele cai em si. Todas as vezes que Deus se revelar a você, na sua grandeza, na sua majestade, no seu poderio, Deus também vai fazer questão, não só que a natureza dele seja revelada, mas que a sua também. Ele cai em si. E quando ele cai em si, a Bíblia diz que eu entendo que algumas coisas acontecem. A primeira delas, e eu dividi aqui em alguns pontos, é o arrependimento. É o arrependimento. Existem muitas atitudes poderosas. Cada uma tem propriedades para resolver situações específicas, mas para reatar relacionamento é o tal do arrependimento. Já notou que o orgulho nutre a separação?
e se coloca como um agente distanciador entre duas pessoas. E ele só é expulso quando o arrependimento entra. Quem é casado sabe. Ou você se arrepende ou você vai dormir no sofá. Né, irmã Paula? Está entregando ali. Por isso que eu apago a luz, para mim não ter que ficar falando o nome das irmãs que fica assim, ó. Ela está assim, não sei como é que está lá, mas ou se arrepende ou vai dormir no sofá. Com orgulho, ou dorme abraçado com orgulho no sofá, ou arrependido abraçado com a esposa. O arrependimento tem esse poder de aproximar. A causa, a razão, o motivo e a circunstância do arrependimento desse filho é processual. E a primeira parte desse processo chama-se reflexão. Quem não para refletir o que viveu, no que está vivendo, não terá boas conclusões naquilo que viverá. Ele começa a refletir. O que está acontecendo? Ele para refletir. E a reflexão é seguida de uma segunda situação. Dentro da reflexão, comparação. Ah, irmão, gente inteligente faz comparação com situação. Comparação. Ele disse assim: deixa eu ver como é que era na casa de meu pai. Eu acordava de manhã. Vou usar aqui o exemplo dos meus irmãos da Bahia. Manhinha, todinho, vatapá, caruru e acarajé na mesa. Delícia, né? Delícia, JV? Mas tinha também, esses dias eu comi lá, faz tempinho já, tomei um susto. Canjica salgada, leite, canjica e sal. Era brincadeira ou era sério? Vocês comem mesmo canjica salgada? Ué, por que a minha tinha sal? Era brincadeira comigo, só pode. Bem que eu duvidei. Tá que nem o dia que eu contei que eu fui tomar café na casa da irmã, ela serviu com tanta má vontade que em vez de botar açúcar, botou sal. Mas por pouco eu não ungi aquela mesa branca dela quando eu botei o café na boca. Eu deveria ter feito assim, né? Na mesa toda. Aí ele olha para si e fala: eu tinha tudo isso quando eu acordava de manhã. Comparação. Deixa eu ver o que eu tenho para comer agora. A única refeição que tem são a ração ou as bolotas, as frutinhas daquela árvore que é tirada para os porcos, mas nem essa eu posso comer. Eu só posso comer depois que eu trabalhar com o dinheiro que eu trabalhei. Nem essa eu posso. Comparação. Quando eu estava triste, o pai me abraçava. Muitas vezes me colocou no colo. O pai, a mãe, o irmão, os funcionários de meu pai, aqueles mordomos, aqueles servos tão leais e fiel. E agora eu estou sozinho. Você está entendendo? O processo de arrependimento está acontecendo na vida desse moço, mas até agora ele não se moveu do lugar. Quem olha por fora não diz que alguma coisa está acontecendo no coração dele, porque ele está ainda em processo de arrependimento, reflexão e comparação. Ele não se moveu. Dentro desse processo você olha e pensa que nada está acontecendo. Calma, ainda está acontecendo no interior, não exteriorizou. Calma, ele está falando com ele ainda não começou a falar com os outros.
Olha, eu estava na igreja, rapaz, era difícil, hein? Irmão, teve alguém aqui, deixa eu ver, tem alguém aqui na igreja que depois que veio para a igreja tudo ficou mais fácil? Porque se tiver até em caldinho, ficou mais fácil depois que veio para a igreja? Ficou mais fácil? Não. Sabia que eu não devia ter mexido contigo. Eu estava na igreja e não é fácil. Rapaz, foi luta que começou a se levantar, quanta tribulação, perseguição. Quem era amigo deixou de ser amigo, quem era companheiro deixou de ser companheiro. Agora, em vez deles me admirar, eles faziam de mim piada. Em vez deles me elogiar como faziam antes, agora eles faziam crítica. Eu estava na igreja, não era fácil. Eu chegava na igreja, os irmãos não me abraçavam, não me davam paz do Senhor. O pessoal da diaconia não me recebia com toda aquela excelência. O pastor não ia na porta para me receber. É uma semana para falar com o pastor. Eu mando mensagem, ele demora 2 horas para me responder. Estou lá já 3 semanas e não me chamaram ainda para cantar um hino. Sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção. Aí o indivíduo pega e sai da presença de Deus, sai da casa do Pai e vai para o mundo com a triste ideia de que o que ele não viveu aqui ele vai encontrar lá. E lá ele tem uma descoberta terrível, que a parte boa do mundo só acontece nos primeiros momentos dele. O moço foi, era festa. O moço foi, era prazer. O moço foi, era alegria. O moço foi, era amigo. Até que as cortinas da verdade se abriram e a verdade daquilo que o aguardava agora se manifestou. Eu escuto, eu converso com pessoas o tempo inteiro e eu ouço isso delas. Quantas vezes eu fiz a comparação da arca, irmãos? A igreja é a arca, a casa é a arca. A arca de Noé. Pensa que é fácil, irmão, ficar trancado dentro da arca? É a bicharada toda voando de um lado para o outro, aquele cheiro, um monte de gente diferente, com manias e jeitos diferentes, tendo Cristo em comum. Aí de vez em quando uma onça quer pegar uma capivara. Só que se tiver ruim dentro da arca, irmão, eu garanto que lá fora, depois que as portas fecharam, está muito pior. As pessoas lá fora estão morrendo. Esse moço dá conta disso. Ele fala: eu não sabia que era tão bom. Só descobri que tudo isso é muito bom depois que eu perdi tudo isso. Eu converso com pessoas das quais me revelam isso o tempo todo. Um dia eu vou escrever um livro. Vou aproveitar os dotes da Ingrid, que é repórter não... Não, escritora não, é? Jornalista. Vocês veem a Ingrid fazendo pergunta por aí, não é que ela está se metendo na vida dos outros, não, ela não é fofoqueira, ela é jornalista, é diferente. Mas um dia eu podia escrever um livro, coisas que eu gostaria de dizer, mas não posso. Porque todo mundo, na verdade, tem algumas coisas que gostaria de dizer e não pode. Sabe, às vezes você senta com pessoas e sabe assim, está na cara porque que as coisas não estão dando certo. Por que as coisas não vão para frente? E você achar uma forma polida de falar duras verdades é um grande desafio, porque o propósito da verdade não é machucar as pessoas, embora ela seja dura. Toda verdade sem amor é uma agressão. Toda verdade, sendo verdade, sem amor, ela é uma agressão. E quantas vezes nós agredimos pessoas com as nossas verdades, com falta de amor? Eu faço isso de vez em quando. Tem que reunir pessoas e pedir perdão.
Mas quando eu sento com pessoas e escuto os lamentos delas, e elas começam a falar porque não está dando certo, porque as coisas não vão, eu no meu coração assim, ai Jesus. Às vezes eu digo, você está tão longe. Você está onde, irmão? Você está onde? Andou por onde? Por onde você andou? Porque às vezes o comportamento e a espera é recíproca. Se você ficar um mês sem vir na igreja, você gostaria que alguém mandasse uma mensagem para você falando que você sentiu falta? Não te faz se sentir importante? Ninguém vai levantar a mão, mas faz. Fiquei um mês sem vir na igreja, ninguém me mandou uma mensagem, e quando alguém mandou uma mensagem, me fez me sentir importante. Mas se você ficar um mês sem vir na igreja, sem mandar uma mensagem para o pastor da igreja, do porquê que você foi, será que não faz no coração dele sentir que você não tem compromisso? É só inverter as coisas. Eu estou mostrando o moço e a situação que ele está. O compromisso tem que ser recíproco. O pai ama, o filho ama demais, mas o filho está longe, porque o filho ainda não aprendeu a amar o pai, e a vida vai ser dura para ensinar a ele o quanto o pai é importante a ele. Ele faz comparação e ele fala, olha, tudo que falaram aqui fora da igreja era só propaganda política, propaganda enganosa, era só para levar o meu voto, não era o que eu pensava que era. Então depois da reflexão e da comparação, ele desperta com a terceira fase do arrependimento, que é a aproximação. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me aceita como empregado de sua casa. Sabe o que ele faz? Aquilo que todo mundo que está buscando um arrependimento deve fazer, ele começa a buscar o pai. Ele levanta da onde ele está e ele vai para onde ele tem que ir, irmão. Os mesmos pés que o levaram até ali tem que ser os mesmos pés que vão tirá-lo dali. Ele levanta e ele começa a buscar o pai, da onde ele está, dessa terra longínqua, até chegar ao pai. E eu acho interessante que quando há essa aproximação, depois da reflexão, depois da comparação, acontece a aproximação. Quando o pai vê de longe, o pai conhece quem é. O pai de longe conhece quem é. E quando o pai tem a visão do filho, nós lemos o texto, algumas coisas vão acontecer do qual jamais poderiam ter acontecido sem que ele tivesse passado por essa situação. Por isso que eu disse, eu acho maravilhoso essa história, porque se em algum momento eu precisar voltar, irmã Elisiane, eu sei como que eu vou ser recebido. Se em algum momento acontecer alguma coisa, se der errado e eu precisar voltar, eu sei como eu vou ser recebido. Deus quer falar com alguém. Alô, Jesus. Acontece. Quando ele chega, dá uma olhadinha, isso não é o teu. Acontece, fica em paz. Quando ele chega, depois da aproximação, ele entra pelo quarto estágio, que é o da revelação. Ele se joga aos pés do pai, ele faz a declaração, revelando quem ele é. Pequei contra os céus e contra ti. Olha o estado que esse moço encontra. Não sou digno de ser chamado seu filho, e aí por diante. A Bíblia diz que o pai também se revela. Se quem é o filho está ficando claro e revelado, quem é o pai também está. E ele
Ele se revela ao filho, beijando-o, abraçando-o e dando ordens em relação àquilo que precisa agora voltar a fazer parte do filho. O pai se revela de uma forma que o filho não o conhecia. Por quê? Porque a única coisa que ele conseguia esperar do pai era ser tratado como um empregado. Mas o pai agora se revela sendo ainda muito mais pai do que ele conhecia. Eu disse isso algumas vezes. Ele não está jogando na cara do filho: você saiu, você abriu mão de tudo, agora você não tem nada, se quiser vai ter que trabalhar. Pois é, só agora, depois que perdeu tudo, você volta. O amor do pai é revelado de uma forma que o filho que estava distante, diz o pai, que o filho que estava morto é retornado, é acolhido. E é nesse momento de revelação que acontece agora, o processo de restauração, que chama-se primeiro substituição. Diga comigo: substituição. Substituição. A Bíblia diz que o pai dá ordem, e a ordem do pai, a primeira delas, é que eles tragam, nós falamos aqui, vestes novas para aquele moço que estava com vestes sujas. Ele começa a substituir. Tira as vestes velhas, as vestes sujas, as que trazem os resquícios do mundo, as que trazem lembranças, as que ainda te colocam em uma situação de acusação diante dos outros. Ele pede para que seja substituída as vestes do moço. Depois de substituição, acontece o processo de restauração, quando o pai pede para que seja colocado no dedo do filho um anel, que era como um selo de uma família, que marcava um clã, que marcava uma família, um anel, e pede para que seja colocado no filho sandálias, porque escravos naquele dia não usavam calçados, apenas filhos de nobres. Coloca sandálias no pé dele, porque eu não quero que ninguém ache que ele é um escravo. Agora, o mais incrível de tudo, embora isso seja extraordinário, nós já vamos cear. Deixa eu descer ali. A última ordem do pai é que eles preparem uma festa. Eles preparem uma festa. Uma festa. Aparentemente como qualquer outra festa. Fique de pé comigo, por favor. Aparentemente como qualquer outra festa. Mas enquanto eu meditava sobre esse texto, Deus me levou a um lugar. Porque o pai diz assim, ó: eu quero um novilho cevado. Isso, por favor. Sabe o que o pai pede para que seja feito, para que esse filho seja restaurado em sua casa? Por último, primeiro, veste; segundo, anel; terceiro, sandália; por último, o pai pede um sacrifício. Porque não há restauração aonde não há sacrifício. Enquanto eu orava hoje por esse texto, e eu nunca tinha enxergado dessa forma, o Senhor ministrou ao meu coração. O sacrifício da restauração é representado pela mesa do Senhor, aonde nós temos aqui o cálice que tipifica o vinho, o sangue e o pão que tipifica o corpo.
Ou seja, não há restauração sem passar pelo poder do sangue de Jesus. Depois do arrependimento e de todo o processo, esse moço é restaurado. E eu faço menção do texto que diz que há muita alegria no céu quando alguém que está distante, quando alguém que nunca veio, quando um pecador se arrepende. Eu preciso essa noite, deixa eu diminuir o ambiente de constrangimento. Olha aqui. Assim. Orar por alguns pródigos que estão aqui. Não se ofenda com essa palavra. É pródigo, mas é filho. É pródigo, mas estava longe. É pródigo, mas sempre foi amado. É pródigo, mas o pai está à espera. Eu preciso essa noite. Por que eu estou ministrando isso? Porque a nossa região, a nossa cidade, o nosso estado tem sido cada vez mais sendo bombardeado e somado por pessoas nessas condições. Quando eu orei essa tarde, o Senhor me disse: chame-os de volta à minha presença. Chame-os de volta à minha presença. Chame-os de volta à minha casa. Então eu quero orar por vocês essa noite. Sejam ousados o suficiente para que essa equipe que está aqui possa orar. A razão pelo qual Deus vai mover os seus pés e o seu coração para vir à frente está relacionado a você e Ele. Mas eu quero orar. Eu quero orar. Pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus, pessoas que estão distantes, pessoas que se afastaram, pessoas que ouviram o Evangelho pela primeira vez, pessoas que ouviram muitas vezes o Evangelho, mas nunca tiveram uma postura, pessoas que sabem dentro do seu coração que de alguma maneira precisam hoje de um posicionamento diferente. Eu quero orar por vocês. Algumas pessoas aqui, venha com eles. Almas e mais almas para a tua glória, Jesus. Almas e mais almas para a tua glória, Jesus. Almas e mais almas para a tua glória, meu Deus. Quantas vezes eu preciso fazer isso? Tantas quanto até que isso esteja certo como uma verdade no seu coração. Talvez centenas de vezes, até que você se sinta nesse lugar que Deus quer que você esteja. A festa essa noite, essa mesa foi preparada para que nós pudéssemos celebrar a volta do Filho que estava distante, a ressurreição do Filho que estava morto. Irabacantea na suíra, limana canto sei de calabrahama e